E Corinthians e Vasco farão a final da Copa do Brasil. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta o prêmio a que tem direito Memphis Depay em caso de título desse torneio. Já no Vasco, bora citar sobre os números de Léo Jardim em relação a pênaltis com a camisa Cruz Maltina. Te falo também sobre as consequências para os perdedores. Leonardo Jardim de saída do Cruzeiro. Será que o Tite pode substituí-lo? Falo também sobre Thiago Silva, que se despediu dos companheiros de Fluminense depois da decisão por pênaltis. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para confirmar a informação da CBF. Na noite desse domingo, a CBF cravou datas, horários e locais das duas partidas finais da Copa do Brasil. Jogo de ida, quarta-feira, 21h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco. Jogo da volta, apesar do pedido dos jogadores do Vasco pelo jogo em São Januário, a decisão acontece no Maracanã. Domingo, 18h30, Vasco e Corinthians. Preciso falar que o Corinthians vai a essa decisão tentando acabar com um jejum importante de títulos. Ele não vence há 8 anos. Última conquista nacional, o Campeonato Brasileiro. Já o Vasco da Gama não vence um campeonato nacional desde 2011. A última conquista foi justamente a Copa do Brasil. Para você, quem é o favorito? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026 e é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve na mira de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe o Flamengo são dois, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a R$1 milhão mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra. Qual o prêmio a que terá direito Memphis Depay caso o Corinthians seja campeão da Copa do Brasil? Você sabe, o Timão eliminou o Cruzeiro nas semifinais do torneio na noite desse domingo, nos pênaltis, na Neoquímica Arena, e agora enfrenta o Vasco da Gama. Antes de gravar esse vídeo, consultei o contrato de prêmios registrado, assinado entre Corinthians e Memphis Depay. E vou ler para vocês a cláusula 2.15, que trata sobre o tema. Abre aspas. Caso o atleta seja campeão em qualquer competição, torneio ou Copa disputados pelo Corinthians, em qualquer temporada do seu contrato de trabalho, será devido por cada título conquistado o valor líquido de R$4.725.000 a ser pago em parcela única até o dia 20 do mês seguinte em que conquistado o título em questão. Decisão da Copa do Brasil está marcada para domingo. O Corinthians faz o jogo de ida nessa quarta-feira na Neoquímica Arena e no domingo a decisão acontece no Maracanã. Dessa maneira, se o Corinthians vencer, vai precisar pagar livres de impostos esses R$4.725.000 até o dia 20 de janeiro. Importante registrar que, ao contrário do Campeonato Paulista, em que o prêmio a que teve direito o Corinthians da Federação Paulista foi de R$5 milhões, ou seja, todo o prêmio foi utilizado para a quitação da dívida com o Memphis Depay, na Copa do Brasil a situação é diferente. Isso porque a CBF prometeu ao vencedor um prêmio de R$77 milhões. Dá para dizer que os mais de R$5 milhões, incluindo todos os tributos e impostos, vai ser diluído de forma bem tranquila para o Corinthians no caso do Memphis Depay. Só para registrar e completar, contar que a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil passa muito por Hugo Souza. Ele já chegou a 10 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians em 33 batidos. E nessa conta eu incluo jogos no tempo normal e também decisões por pênaltis. Foram 21 gols sofridos, 10 pênaltis defendidos e mais 2 pênaltis para fora. Ou seja, o goleiro corintiano defendeu 33% dos pênaltis batidos.
Hora de falar sobre o futuro de Leonardo Jardim. Nessa segunda-feira, o técnico português deve confirmar sua saída do Cruzeiro. Importante, não há pagamento de multa rescisória. No auge da crise, quando o Leonardo Jardim ainda não havia encontrado um time do Cruzeiro, ele sugeriu ao Pedro Lourenço e insistiu para que a multa fosse retirada. O Leonardo Jardim não queria correr o risco de ser demitido e ainda ser indenizado. Na oportunidade, o Pedro Lourenço aceitou o pedido, ou seja, se confirmada a saída do Leonardo Jardim, o técnico português não precisará pagar nada ao Cruzeiro. Por que o Leonardo Jardim vai deixar a Raposa, mesmo tendo total autonomia no departamento de futebol e sendo muito querido pelo torcedor do Cruzeiro? Primeira resposta, ele cogita de fato dar uma pausa na carreira. Depois, ele está muito chateado com alguns pormenores do Campeonato Brasileiro. Calendário insano de até 70 jogos por ano é algo que o irrita bastante, até porque não permite que ele treine e melhore seu time. Os longos deslocamentos também o incomodam muito. Brasil, país de dimensões continentais, e cada viagem pode durar 4, 5, 6 horas. O fato de as arbitragens e os gramados não ajudarem também o irrita muito. E diante desse pacote e desse cenário, o Leonardo Jardim tomou a decisão de ir embora. Ela deve ser comunicada de forma oficial nas próximas horas. Sobre o substituto dele, se depender do Joaquim Pinto, novo executivo de futebol, o alvo número 1 é Arthur Jorge, o técnico português ex-Botafogo, porém tem contrato com o Al Rayyan e a saída não é das mais fáceis. O Paulo Pesolano é o preferido do dono da SAF do Cruzeiro. Pedro Lourenço gosta muito do ex-treinador uruguaio que já passou pelo próprio Cruzeiro, mas surgiu uma outra alternativa nas últimas horas. Tite, técnico que já foi da seleção brasileira por 2 Copas do Mundo, está desempregado e tem proposta oficial do Internacional. Até por isso, para não perder o Tite, o Cruzeiro talvez tenha de acelerar o passo nas próximas horas. Hugo Souza, pois é, mais uma vez decidindo nos pênaltis. O Vinícius Seco, Memphis renova? Não há essa possibilidade. O Corinthians nem pensa nisso. Estou para dizer até que se dependesse do Corinthians, o Memphis iria embora na virada do ano. Mas o Memphis também não quer sair, ele entende que não vai conseguir 6 milhões de reais por mês na janela de janeiro. Então, ele fica até a metade do ano que vem, cumpre o seu contrato e depois vai embora, tá bom? O Darcio Souza, boa noite, Nicola. Você tem informações sobre possíveis nomes que estão na pauta do Corinthians para serem contratados no ano que vem? Forte abraço. Darcio, obrigado pelo superchat. São poucas as especulações, até porque o Corinthians, primeiro, está muito envolvido nas decisões da Copa do Brasil. E é meio ruim você deixar que vazem nomes que podem causar interferência até dentro do elenco, tá? O que eu posso contar para vocês é que o Danielzinho, que fechou com o São Paulo, tinha recebido uma sondagem do Corinthians, chegaram a falar em Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária. Ele foi oferecido pelo Bertolucci, a Ferroviária é do Bertolucci, o Corinthians disse que não tinha interesse. O Timão que vai ao mercado em busca de contratações, mas antes precisa resolver o seu fair play financeiro. E aí, só para lembrar, hoje o Corinthians deve 85 milhões de reais, 41 para o Santos Laguna, 44 milhões para o Matias Rojas. Existia uma possibilidade dessa grana ser paga por uma nova patrocinadora master, uma empresa disposta a pagar até mais do que a Esportes da Sorte também se comprometeu a fazer o pagamento do Transferban, mas essa empresa foi recusada pelo compliance do Corinthians, porque não tem lastro, porque não teria-se a confirmação, a segurança de que ela conseguiria honrar com seus compromissos. Então a tendência é que o Corinthians fique mesmo com a Esportes da Sorte e utilize-se de adiantamento de recebíveis para fazer a quitação do Transferban. O que significa isso? Você tem direito, por exemplo, à cota do Campeonato Brasileiro do ano que vem via LFU, certo? Você vai no banco, tenho esses 150 milhões de reais a receber, eu quero antecipar 85. Quanto é que você me cobra para, em vez de receber na metade do ano com a LFU, eu receber agora? A taxa de 10%. E aí você vai, assina esse documento, perde 10% do dinheiro e faz um acordo. É mais ou menos dessa maneira que o Corinthians pretende quitar esse Transferban, tá bom? O Silas Costa, grande Nicola, quem diria Timão e Vasco na final? Deram a resposta em campo para a grande mídia. Pois é, mas não só para a grande mídia, né? Para os próprios torcedores, para toda a desconfiança que existia, porque Vasco e Corinthians fizeram campeonatos brasileiros muito ruins, né? O Vasco se livrando na penúltima rodada, o Corinthians terminando atrás do Santos no Campeonato Brasileiro. Esse Corinthians de 2025, ele deixou muito claro para mim que era um Corinthians que escolhia jogo. Eu cansei de dizer isso aqui e também no Arena SBT, porque nos grandes jogos o Corinthians deixou boas impressões. O Corinthians eliminou o Palmeiras 2 vezes no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. O Corinthians vinha fazendo uma Copa do Brasil excelente, eram 7 jogos com 7 vitórias, nenhum gol sofrido. Hoje ele deixou de ganhar seu primeiro jogo perdendo pro Cruzeiro.
mas no Campeonato Brasileiro fazia jogos extremamente ruins. Por exemplo, o Corinthians tomou outro dia 3-0 do Cruzeiro em Minas Gerais, num jogo que o 3-0 acabou ficando barato. Era jogo para 4-0, inclusive teve um gol mal anulado, jogo talvez para um 5-0, mas na hora H, nos jogos grandes, o Corinthians conseguiu deixar boa impressão. Hoje foi dominado pelo Cruzeiro durante todo o primeiro tempo. O Cruzeiro faz 2-0 com mérito, aí sim aí o Corinthians desperta, faz o gol do 2-1, chuta 2 bolas na trave, uma no travessão, outra na trave, cria oportunidades até para levar para empatar em 2-2 e para evitar que a decisão fosse para pênaltis. No final das contas, o 2-1 a favor do Cruzeiro levou a decisão para os pênaltis, e aí o Hugo Souza brilhou e cravou seu nome na história alvinegra. Deus é bom demais, meu timão está na final. Quando o Gabigol foi para a bola, eu disse, agora só um milagre, e o milagre veio. Eu tive uma percepção diferente. Estava assistindo ao jogo com a Fernanda, minha esposa que é corintiana, né? E ela disse que não estava com um pressentimento bom. Ela estava achando que nos pênaltis ia dar Cruzeiro e Cássio. E eu não tinha pressentimento nenhum. Mas quando o Gabigol foi bater, eu falei para ela, ó, Fernanda, o Gabigol vai perder. Cara, era meio batata, né? Por todo o contexto, o Gabigol já vestiu camisa do Corinthians enquanto jogador do Flamengo, uma baita confusão. O Corinthians é um dos times que gostariam de contratá-lo. O Gabigol já disse que pretende deixar o Cruzeiro. Enfim, o verdadeiro caos. E aí o Gabigol vai, bate o pênalti, era o 5º pênalti. Se ele fizesse, o Cruzeiro marcaria seus 5 pênaltis. O Cássio havia pego uma das cobranças do Corinthians. E nesse contexto, o Cruzeiro iria para a final da Copa do Brasil. O Gabigol bateu bem mal, meio que recuando a bola. O Hugo pegou, e aí na sequência o Corinthians fez seus pênaltis, e o Wallace, que também havia entrado só para bater pênalti, assim como o Gabigol, acabou desperdiçando, tá bom? Fala, minha rapaziada, eu falei que o Coringão ia passar, rapaziada, eu disse mesmo. Então, rapaziada, espero que você goste desse conteúdo. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube de São Paulo, o maior clube do Brasil, o Corinthians, o Coringão, maior time do mundo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!